Boa noite. Sejam todos bem-vindos à minha casa. Sim, essa é a minha casa. Onde eu saio do outro, esqueçam as preocupações. Não pensemos nos compromissos. Hoje o tempo parou. E hoje retornaremos ao tempo que conheceremos muitas pessoas que fizeram história na nossa cidade. Pessoas que tiveram seu momento eternizado. Convido os senhores para me acompanhar mais uma visita à noite do museu. Venha, não se preocupe. Aproveite. Como faz ao dar tempo das coisas, as palavras e até mesmo a própria vida, assim como é a vida ausente de qualquer sentido. E de pouco tempo aqui em Jaú, somente os primeiros anos da minha vida, depois que me mudei para São Paulo, onde cursei Direito. Mas eu estou obsediosa com audiências me levaram à vida artística e boêmia. Segundo a minha prima Antonieta, eu não me encaixava direito os padrões que a mulher imposta na época, motivo qual eu não mantive contato com os meus parentes aqui em Jaú. Aliás, eu vivi 40 anos com o assédio de lucidez e seriedade que, sinceramente, nunca me levaram a nada. Porque o brasileiro não gosta de seriedade. O inglês, o alemão, talvez, mas o brasileiro não. Muitos deles todos cuspiram na minha cara, exceto um. Tanto que em 60 lancei meu primeiro livro, Presságio, o qual não teve muita repercussão. Mas se querem polêmica mesmo, eu digo Lorilândia. Eu chamaria de pornografia infantil. Ora, uma mulher escrevendo pornografia louca só poderia ser louca. Mamãe queria que eu fosse bailarina. Então eu cheguei para ela e disse: mãe, eu só preciso escrever algumas coisas. Com medo que não desse tempo de escrever tudo que eu queria, me isolei num sítio em Campinas, onde recebi muitos amigos, entre eles Mijatério, onde estava sentada em figueira, pensando sobre as incógnitas da vida, onde produzi a maior parte de minhas obras, entre poemas e teatro. Mas somente com 80 anos eles me descobriram e eu fui homenageada com a cadeira da Academia Jauense de Letras. A cadeira de Hilda Hilton, a minha. Obrigado. Eu orgulhoso, eu orgulho. Mas temos mais. Sim, quero que conheçam mais figuras ilustres de história de nossa cidade. Como, por exemplo, Hora de aproximar. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vocês sabem quem eu sou? Eu sou a filha caçula de uma família de 13 irmãos. Enquanto eu crescia, eu acompanhava, vislumbrava a revolução da música. E eu era muito religiosa também. Aliás, o povo jauense sempre foi muito religioso. As festas religiosas atraíam milhares de pessoas da região, inclusive. E não falo disso com muita emoção, porque eu participei dessas festas, ensinando Verônica na Paixão de Cristo. Para quem não se lembra, Verônica foi aquela mulher que se infiltrou entre os soldados do exército romano e com uma toalha enxugou o rosto de Cristo, que ali ficou estampado. Eu cantava uma ladainha que dizia: ó todos que passais, olhai e vedes que há tristeza semelhante à minha. Eu começava a cantar a ladainha dentro da igreja matriz e descia pela rua Edgar Ferraz. De lá do jardim de baixo, a Praça da República, dava para ouvir minha voz, que segundo muitos era deslumbrante. O jornal publicou isso. O Skin
do Correio Jauense. A minha sobrinha neta, Valdete Testari, vocês conhecem, se acompanhou nessas marchas fúnebres, tocadas pela banda Carlos Gomes, que me acompanhava. Mas a minha vida não foi feita só de encenações tristes, não. Eu tinha um programa na rádio chamado Tia Elza. Era destinado a crianças. Eu ensinava as crianças a cantar, contar histórias. Teve um momento em que eu levei crianças para a rádio. Isso deu vida ao programa. Isso foi um pouquinho do que a arte trouxe para a minha vida. Hoje vocês, jauenses, têm o privilégio de desfrutar de um espaço destinado à arte, à cultura, que está aqui, ó, logo à frente de vocês. O teatro Elza Mulerato. Obrigado. Vem, vamos passear. Temos muito a conhecer do nosso corpo. Nossa cidade, tradicionalmente, mantém a sua crença religiosa. As mulheres, desde os primórdios da nossa história, sempre foram alicerces de suas famílias, na fé, na coragem e no apoio. Ainda hoje, muitas dessas famílias, muitas dessas senhoras, se reúnem nos finais de tarde para os seus momentos de oração, orando pelas suas famílias, seus amigos, pelo sucesso de todos e pela paz de nossa cidade. Essa é a nossa homenagem às beatas jauenses. Mas nem só de fé e boas ações a nossa cidade conta. Tivemos também algumas pessoas ilustres que ficaram famosas pelo seu jeito, digamos, diferente, pela história diferente. Como esta jovem senhora. Boa noite, senhora. Boa noite. Muito prazer em conhecê-lo. Não gostei muito de ver que tem algumas mulheres no meio, né? Mas é que eu não estou muito acostumada. Hoje está sendo permitido. Vou me apresentar. Me chamo Palmira de Souza. Pois bem, muitos de vocês eu tenho certeza que nunca ouviram falar de mim. Mas alguns homens mais velhos com certeza me conhecem. Em Parajaú, em 1947, ainda era menor de idade. Então fui trabalhar num lugar bem distante de um centro comercial muito famoso nessa cidade. Pois bem, em apenas um mês de trabalho, consegui amigos muito influentes. Vocês sabem, fazendeiros da época, políticos muito influentes. Me deram documentos que comprovavam que eu tinha 20 anos. Com essa idade, consegui ser transferida para a grande rua comercial de Jaú. Vocês não sabem qual é? A Rua Saldanha Marinho. Pois bem, era o grande centro da noite a Saldanha Marinho. Umas 10 a 12 casas, uma noite agitada, de 20 meninas cada casa. Trabalhei muito, uma pessoa muito dedicada, consegui amigos, clientes fiéis e cativos, que só queriam ficar comigo. Pois bem, em 3 anos consegui comprar a minha própria casa. A primeira casa dei o nome de Massime.
Fiquei nessa casa por 6 anos. Depois consegui comprar realmente a minha grande casa para a Rua Saldanha Marinho junto com as outras. Nessa casa tinha festas deslumbrantes. A noite era maravilhosa, cheia de festas, músicas. Minhas meninas eram lindas, perfeitas. Eu era muito exigente com meus clientes. Não foi à toa que eu cheguei onde eu estava. Todas eram cadastradas em delegacia de polícia. Isso era muito importante para aquela época. É a mesma coisa que ter um documento agora. Todas elas faziam exames de saúde semanais. Eu não queria nenhum problema para os meus clientes. Afinal, eu era ou não era uma boa administradora? Mas, infelizmente, nossa casa teve que ser fechada. Em 1960, na administração do prefeito Zien Nassif, ele começou a fechar nossa rua. Uma casa de cada vez. A minha não ficou de fora. Pois é. Aí o que aconteceu? Eu comprei uma chácara na saída da cidade. Muito teimosa, sou mesmo. Eu tinha que dar valor pelo que eu tinha. Mas não adiantou muito. Tive uns probleminhas com a polícia. Em 2 anos tive que fechar. Mas não tem problema. Com a minha renda, vivi minha vida tranquilamente. Se é que vocês me entendem. Mas tive um grande sonho que não foi realizado. Sonhava me tornar uma cidadã joense. Afinal, eu amava essa cidade. Prestei vários serviços. Eu amava a juventude. Acolhi várias jovens para minha casa. Só digo uma coisa a vocês. Hoje em dia, muitos pais vão dormir, mas não fazem ideia de onde estão seus filhos. Mas naquele tempo, era só procurar eles na minha casa. Lá estariam todos. Boa noite. Conhecemos os teatros. Temos responsável pelas noites regadas de diversão, mas também temos outras mulheres que entraram na história. Temos que citar a primeira mulher política de nosso teatro, que ela não queria apenas falar de política, mas sim fazer política. A nossa querida Yolanda Macedo. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Yolanda Macedo. Fui a primeira mulher a ser vereadora aqui na cidade de Tijuana. Dia 15 de novembro de 1972, com mais de 1.381 votos. Fui a mais votada naquele ano. Votada também pela Arena 2, o meu partido naquela época. Eu era muito ligada aos ex-prefeitos Décio Pacheco e Jarbas Pará, e fiz oposição junto ao prefeito na época, Valdemar Bauá. Mas não sei se vocês sabem, mas foi fundadora do curso superior ideal e da Associação de Mulheres Rotorianas, e membro da Fundação Educacional Dr. Raul Bauá. Mas um dos meus trabalhos mais expressivos foi a fundação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, conhecida como a PAI, com o intuito de ajudar pessoas que são portadoras de necessidades especiais. Fui casada com Tancredo uma vez, tive 5 filhos, 14 netos e 3 netos. Obrigada. E que dessas noites de bailes namorosos, do sonho das moças, de ser uma princesa, sim, e já o teve, uma rainha. Me lembro da primeira vez que usei esse vestido, foi em 1953. Vocês sabem que ano foi esse? Foi o ano do centenário de João. Meu nome é Neuza Maga Cristina. Sou a rainha do centenário de João. Parece que ainda ouço os aplausos do dia que fui nomeada rainha. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Primeiro, me tornei princesa do Grêmio Paulista. E depois concorri com mais 6 princesas e me tornei rainha. Teve até festa com um êxito espetacular, como poucos viram. Eu e as princesas fomos da Rua Conde do Pinhal até a Major Prado em nossas carruagens. Sim, pois toda rainha e toda princesa tem a sua carruagem. A minha era do estilo imperial do século XIX. Quem construiu foi Francisco Cândido. Depois nos dirigimos ao Aeroclube de Jaú, onde teve uma festa de gala.
E foi lá que proferiu meu discurso, a fala do trono, do passado e do presente de Jaú, e de seus valores e do esforço denodado das gerações, para afinal resultar do trabalho de todos da capital da Terra Roxa, motivo de orgulho para os jauenses e de admiração para os brasileiros e paulistas, e cuja grandeza cívica e moral proclamam seu testemunho quando conhecerem os feitos de sua gente. Obrigado, gente. Vimos ainda muito oficiais. Ouço alguém trabalhando? Ouço alguém escrevendo? Ouço uma obra sendo feita. Ó, nossa querida Maria. Boa noite. Boa noite. Sou Maria Viviane Pacheco Fernandes, mais conhecida como Mariazinha. Nasci aqui em Jaú, nessa terra que a maioria de vocês também nasceu. Entretanto, eu tive que ir muito cedo para o Rio de Janeiro com meus pais, com 4 anos de idade. Nasci em 1904, já em 1908 eu tive que partir. Com 18 anos eu me casei, meu marido João, e casamos no Rio de Janeiro. E fiquei em São Paulo, Rio de Janeiro, mas de vez em quando eu sempre voltava para essa terra para matar a saudade. Escrevi o livro Sim a Moça, muitos de vocês devem conhecer pelas novelas que teve, 2 anos de novela, 2 novelas. Teve também uma versão cinematográfica, essa que está aqui atrás, no foto. E eu gostaria de falar um pouco sobre a época da escravidão aqui no Brasil, não é? Principalmente aqui no interior. Eu escrevi esse livro, eu não vivi na época da escravidão, quando eu nasci, a abolição tinha acontecido há poucos anos. Em 1888 já não havia mais escravos, apenas poucos escravos. Foi um processo lento, muito relutável contra a lei, não queriam abrir mão dos seus escravos. E foi a Verônica, a empregada da família, que me contou muito sobre os escravos, sobre a escravidão. Ela era uma descendente de escravos também. Inclusive, eu me inspirei na Verônica para criar a base da história de minha moça. Esses escravos, eles ajudaram a erguer a nossa cidade através das plantações de café. A nossa cidade nunca foi tão rica economicamente graças aos escravos. E eu imagino que muitos deles ficassem chorando debaixo daqueles cafezais e cujas lágrimas se misturavam ao orvalho que pendia das folhas, com saudades, claro, dos seus parentes, famílias que eles deixaram para trás, não só família, mas toda uma cultura, toda uma arte e toda uma religião também. Eles tiveram que aderir a toda a nossa cultura, isso foi muito difícil. Tiveram também que trabalhar sem receber um centavo e sem receber uma vida digna também. Afinal de contas, eles eram muito maltratados, vocês sabem muito bem. Inclusive, contaram histórias terríveis, eu até não me recordo o nome, mas havia um senhor que pedia para que os escravos subissem nas árvores, depois ele os alvejados. Também teve uma história do mesmo senhor que pedia para que os escravos que estavam dois de dente fossem até ele, e eles achando que iam ao dentista, na verdade era para esse senhor apertar o dente dele, para doer mais ainda. Então eles judiavam bastante, né? Mas enfim, depois, né, houve a abolição. E na verdade eu quis escrever esse livro não apenas para falar do sofrimento, mas para falar também da luta desses escravos. Não é? Porque, afinal de contas, eles nunca conseguiram sua abolição, eles lutaram contra isso. Houve pessoas que também ajudaram. A história da Sim a Moça, na verdade, tinha a Sim a Moça, tinha também o Barão da Aragona, que era o seu pai, e tinha o Rodolfo, pelo qual ela se apaixonou numa viagem de trem.
tinha tinha estudar no exterior, voltando no trem, conheceu o Rodolfo, um adolescente convicto, e então eles acabaram se unindo para ficar contra o próprio pai da minha moça. Inclusive o Rodolfo, ele ia até a senzala, às vezes ele libertava esses escravos convictos. O Barão era um terrível, sempre uma caçamba de escravos. E eu gostaria muito que todas as moças fossem como a minha moça, uma moça tão à frente do seu tempo, tão libertária. Eu mesma me coloquei à frente do meu tempo naquela época, afinal de contas, nós ainda vimos muitos atos contra os negros, muito preconceito, inclusive até hoje. Mas nós temos que refletir, né? Temos que parar para pensar que esses negros, essa terra nada mais são deles quanto nós, talvez até mais deles do que nós, afinal de contas, foram eles que ergueram Jaú através do seu trabalho árduo. Muito obrigada. Também temos heróis em nossa cidade. Eu gostaria que os senhores recordassem essa história de heroísmo. Ecco, va bene. Benvenuti. Io sono Vasco Cinquini. Alguém conhece Vasco Cinquini qui? Já ouviram falar de Vasco Cinquini? Ah, ma che è Vasco Cinquini? Io sono meccanico. Uno meccanico, ma non uno meccanico qualquer. Io sono meccanico di avião, de aereo. Io participei de dos maiores feitos da história de Jaú. Io e meu amigo Giovanni Ribeiro de Barros. Ecco, vocês conhecem como João Ribeiro de Barros. Io chamava de Giovanni. Foi meu aluno na escola em Campinas. Príncipe, a foto de meu amigo Giovanni Ribeiro era 1927, ano importantíssimo para a história da aviação. Eu e meu amigo Giovanni fizemos uma viagem, o primeiro voo transatlântico voando. Vou convidá-los para entrar com essa sala e conhecer um pouquinho dessa história. Mas cheguem. Em questa sala, não somente coisa, mas toda a influência de uma época. O busto de meu amigo Giovanni Ribeiro de Barros, todo o percurso do rei saindo de Gênova, em minha terra. Ecco, va bene, io sono italiano radicato in qui Brasile, un brasiliano. Sì, italiano de nascença, mas um brasiliano de cuore. Sì, io ajudei em questa viagem que saiu de Gênova e chegou aqui no Brasil, em Fernando de Noronha. Na verdade, o rei ia de Gênova a Santo Amaro. Mas houve muitos problemas. Sabotagem, competição, doenças. Meu amigo Giovanni Ribeiro de Barros quase morreu. Se não fosse a mama. E as mamas são muito importantes. A mama de Giovanni Ribeiro de Barros teve uma participação importantíssima. Aqui está Aviador Barros, meu filho. Paralisação do rei será para cá. Asas, avião representa a bandeira brasileira. Venha, custe o que custar.
Abraços a Braga. E quindi io, Eventos di tua mãe, Margarida Ribeiro de Barro. E qui a gravata do Giovanni, o capacete do Giovanni, e a mala do Giovanni, e muitas coisas que o nosso peito influenciou numa época. Revistas, música, até bebida. Whisky, champanhe, cerveja. Tudo de uma época. E qui, olha que bonitão aqui, ó. Junto com Braga, com Giovanni e com Maledito do Cunha. Toda a história de herói tem um traidor. Cunha foi o dele. Abandonou a gente ainda no meio do percurso. Mas chegou uma outra pessoa para nos ajudar, João Negrão. O bercinho de Giovanni Ribeiro de Barros, a cama da mãe do Giovanni Ribeiro de Barros, e qui Margarida e Sebastião, papa e mama de Giovanni Ribeiro de Barros. E eu vou deixar em qui por um momento para que vocês possam conhecer a exposição. Aí eu agradeço com essa visita em nossa casa. Obrigado.